Pessoal, hoje o artigo é esse estudo aqui, né, da fase 3 aí do trial do Atacicept em pacientes com nefropatia da IgA, tá? Um resumo rápido e breve para a gente começar é basicamente o artigo, o estudo, né, na verdade, tentou ver aí a eficácia do Atacicept 150 mg subcutâneo semanal versus placebo em pacientes com nefropatia da IgA. Fez uma análise interina em 36 semanas, observou uma redução grande da proteinúria, é um associado a um biomarcador coerente, com boa segurança. E aí, para a gente começar, né, a pergunta que fica é: será que é mais um antiproteinúrico ou a gente está diante de uma nova terapia e modificadora de doença, né? Então, contexto geral, né, a nefropatia por IgA, ela é a glomerulopatia primária mais comum ao redor do mundo, uma incidência estimada em 2,5 casos para cada 100 mil pessoas ao ano e uma progressão relevante em 10 a 20 anos em grande parte desses pacientes. Já há um tratamento de base que é bem maduro, que consiste no bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o controle pressórico, modificações na dieta e, mais recentemente, inibidor de SGLT2. Mas mesmo com esse tratamento, ainda assim nós temos casos de proteinúria persistente, queda da taxa de filtração glomerular em uma fração relevante dos pacientes, né? E as novas estratégias de tratamento tentam atacar diferentes pontos da patogenia, né, da cascata da patogenia, seja, né, a questão hemodinâmica, a inflamação local, o complemento, a participação do complemento e o eixo das células B, né, que a gente vai falar um pouquinho mais. E qual que é o racional fisiopatológico da IgA? Né? Ela é considerada, né, definida como uma doença multi-hit, então você tem inicialmente a produção aumentada de IgA1, que é uma IgA deficiente em galactose, né? Isso vai levar à formação de autoanticorpos ante essa IgA deficiente. Isso vai proporcionar a formação de imunocomplexos circulantes que vão se depositar no mesângio e, então, vai levar a uma ativação inflamatória com citocinas, células mesangiais, ativação do complemento, lesão da barreira, então, culminando em hematúria e proteinúria e perda de função renal. E como é que a gente interpreta a participação, né, do BAFF e do APRIL na origem dessa patogenia, né? Eles são ligantes da família TNF que sustentam a sobrevivência e maturação das células B. Elas regulam a transição para plasmoblasto e plasmócito e a produção de imunoglobulinas. E nas mucosas, o APRIL é particularmente importante para o class switch, que é a mudança de classe, né, o processo em que as células B mudam a produção de anticorpos IgM e IgD para outras classes, como IgA e IgE. Então, ela é importante para esse processo da mudança de classe da IgA, mas mantendo, assim, a especificidade do antígeno e alterando a função efetora do anticorpo. A gente pode dizer que o APRIL ele é IgA-friendly, e o BAFF é aquele que vai atuar na sobrevivência das células B. E, diante disso, se a gente pensar, né, o bloqueio de ambos, teoricamente, cortaria a fonte, a manutenção desse ciclo dentro da patogênese da IgA. E você tem alguns receptores associados a essas duas moléculas, né? Então, o BAFF-R, que é mais ligado ao BAFF, associado à maturação de células B na periferia. O TACI, que liga BAFF e APRIL, importante para esse class switching, especialmente da IgA, e atuando na resposta antígenos T independente, e o BCMA, mais relacionado a plasmócitos de longa vida. O Atacicept é um TACI-FC, é uma proteína de fusão que sequestra o BAFF, que sequestra BAFF e APRIL. Ele não é um anticorpo contra uma única molécula, desculpa, ele é como se fosse um decoy receptor que pega as duas. E aí, se a gente for jogar isso numa patogênese integrada, então você tem um microambiente mucoso, por exemplo, trato respiratório, intestinal, que estimula células apresentadoras de antígenos e células estromais a produzir BAFF e APRIL. O BAFF e o APRIL ativam as células B via TACI, que é esse receptor, e também outros receptores em nichos específicos.
Isso aumenta a sobrevida e diferenciação de clones produtores de IgA, incluindo a IgA anômala, né? Essa IgA anômala expõe neoepítopos e induz autoanticorpos. E aí você tem o depósito dos imunocomplexos no mesângio, ativando as células mesangiais, tocinas, complemento, como amplificador dessa cascata, gerando inflamação e dano da barreira, levando aí às alterações que a gente vê na prática clínica, né? E quando a gente pensa em bloquear o BAFF e o APRIL, né, você pensaria que você vai encontrar uma queda rápida dos marcadores upstream, que seriam a IgA deficiente, né, em galactose, uma redução progressiva de atividade glomerular da inflamação, então, quando você bloqueia esses receptores, e uma redução subsequente da proteinúria, que teria aí um efeito mais lento, né, pensando em remodelamento e melhora da permeabilidade. Então, se eu fosse resumir basicamente tudo isso que eu falei, eu colocaria dentro dessa figura com a participação de BAFF e APRIL na patogênese inicial da doença. Bom, qual que era a pergunta do nosso estudo, né? A pergunta pico. Então, quem eram os nossos pacientes que foram avaliados? Eram adultos portadores de nefropatia da IgA, isso documentado por biópsia, que tinham proteinúria persistente, taxa de filtração glomerular de preservada a moderada e uma terapia de suporte padrão otimizada e estável. O grupo que sofreu intervenção recebeu atacept 150 mg semanal subcutâneo. O grupo que não recebeu intervenção, o grupo controle, foi o placebo. E o desfecho primário era a redução da proteinúria em 24 horas em 36 semanas. E o desfecho secundário era a queda da IgA1, GD, né, a IgA alterada, e a resolução da hematúria. Então, aqui, inicialmente, foi o recrutamento, né, do estudo. Então, foram 750 pacientes que foram, né, acessados para ver se eles eram elegíveis. Você teve algumas exclusões durante o estudo e alguns pacientes que descontinuaram a medicação, seja por evento adverso ou por não adesão ao protocolo. E aí você teve 99 pacientes que continuaram recebendo a medicação e 84 que ficaram no grupo placebo. E qual que era a característica geral dessa população que ele avaliou? Então, por volta de uma idade aí, por volta de 40 anos, predominantemente sexo masculino, a divisão em relação aos grupos étnicos, né? Muito mais grupos asiáticos e brancos, tá? A divisão em relação à hematúria, né? Assim, em relação ao exame de urina, né? 1 traço, 2 traços ou 3 traços, meio dividido. E a taxa de filtração glomerular estimada era uma taxa, de forma geral, preservada, aí de 65%, de 65 ml por minuto, em ambos os grupos. A proteinúria era uma proteinúria em níveis moderadamente elevados, aí de em torno de 2,2 a 2,3 no grupo placebo, e vejam que a quase totalidade em ambos os grupos estava usando inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e uma parcela também considerável, aí um pouco mais da metade, já estava também usando o inibidor de SGLT2, tá? E se a gente observando essas características, né, a gente vê que foram excluídos pacientes com cenários mais extremos, né? Ou aqueles que tinham uma piora rápida da função renal, ou aqueles que tinham um polo nefrítico mais exuberante. Análise estatística, o desfecho primário foi a mudança de proteinúria em 24 horas na semana 36. Ele foi analisado em escala logarítmica e reportado como redução percentual geométrica. Ele usou esse modelo, o MMRM, que é o Mixed Model for Repeated Measures, que usa todas as medidas ao longo do tempo e considera a correlação intra-indivíduo, que ele considera que é um modelo mais eficiente do que só comparar o baseline versus a semana 36, e fez ajustes por estratos prognósticos.
Continuando um pouco na análise estatística, né, a sensibilidade no desfecho primário, o jump to reference, e a assunção crítica missing at random. E fez análise dos desfechos secundários sem multiplicidade, aumentando aí a plausibilidade biológica. Falando já um pouco sobre os resultados, né? Então, aqui a gente vê o primeiro desfecho que ele avaliou, que era a melhora da proteinúria na semana 36. Então, o que a gente observa nesse gráfico, né, é uma diferença importante entre o grupo que recebeu a Tacept e o grupo que não recebeu, o grupo placebo, e houve aí uma queda da proteinúria que começou a ser mais importante a partir da 12ª semana e persistiu até a semana 36, tá? Um outro efeito que foi observado no estudo é a queda da GD-IgA1. Então, esse marcador ele já começa a cair muito cedo, e o que faria sentido numa coerência temporal quando você estaria, né, bloqueando essa parte inicial ali da formação do complexo antígeno-anticorpo, né? Aí, o outro desfecho, né, secundário que ele avaliou foi a hematúria, né, considerando a hematúria aí como um sinal de menor atividade, menor inflamação da doença, né? Então, essa queda, né, sugere para a gente uma redução da atividade da doença, de forma geral, da atividade glomerular ali, né? E também teve uma diferença significativa entre o grupo que recebeu a medicação e o grupo placebo. E outra análise que ele fez foi utilizar o forest plot para mostrar a eficácia aí do atacicept, né? Então, houve um efeito semelhante, mesmo no uso de SGLT2, né? Com quem estava e quem não estava usando, então não daria para dizer que teve uma participação, né, importante ou que se sobressai do SGLT2 nesse resultado, né? O baseline de proteinúria observa-se uma tendência de benefício em diferentes níveis, e a consistência, né, dentro das faixas de taxa de filtração glomerular dentro do espectro incluído. Tá? Desculpa que ficou meio desconfigurada essa parte. Em relação à segurança, né, aqui ele traz o que teve aí de evento adverso, né? Então, o grupo que fez uso do Atacept, né, uma parte considerável teve algum evento adverso, né? O principal evento adverso foi reação local ali no sítio de aplicação da injeção, mas ele também observou como evento adverso infecções altas, né, de trato respiratório, nasofaringite, né, e outras infecções, tá? Mas não teve nenhuma morte, nenhum evento adverso mais grave no grupo que recebeu a Tacept. Bom, o que a gente tem de observação, assim, de forma geral, né? Aqui a avaliação ainda não incluiu taxa de filtração glomerular, né, nessa publicação. Ele focou mais no desfecho proteinúria, né? Para a gente ter uma noção mais ampla e melhor, a gente precisaria, né, avaliar essa curva, né, da função renal e eventos renais no segmento completo, né? E também avaliar a duração e segurança imunológica a longo prazo. Aí a pergunta que fica, né? Muda a nossa prática clínica, né, nesse momento, já com esse estudo, né? O que é mais animador seria o efeito grande, né, em cima, né, do cuidado padrão na proteinúria e a queda de um biomarcador upstream forte, além da queda da hematúria, que poderia traduzir, de fato, uma menor inflamação ali da local e uma menor inflamação da doença, né? Mas a gente ainda não tem um desfecho renal duro na análise interina e ainda falta essa avaliação mais extensa de segurança mesmo a longo prazo, que
nesse estudo, nessa análise, ainda a gente não tem. Então, se a gente fosse pensar assim, de forma bem resumida, em degraus terapêuticos, né? Então, no início, ali na base, a gente teria o tratamento padrão de suporte, né? Que é para todos, né? Que a gente comentou no início. Num degrau 2, uma estratégia de redução da atividade inflamatória renal, né? E estratégias voltadas para os fenótipos, né, da doença, né? As terapias anticomplemento e a, a ação aí no BAFF e no APRIL, né, tentando bloquear essa cascata de formação aí e manutenção das células B e da formação do complexo antígeno-anticorpo. Era isso. Sabe, parabéns pela apresentação. Obrigada pelas figuras também, muito didáticas, né? E agora estamos abertos à discussão, né, do artigo. E aí, quem quiser começar primeiro, pode tomar a palavra. Bom, eu vou começar a falar que é para... Bom, é assim, eu acho que o atacicept, assim como acho que a gente, não sei se a gente já apresentou, vai apresentar o Iptacopan, eles têm essa questão que é um trabalho ainda curto, né? E o mais importante que agora a gente quer saber da nefropatia da IgA, por IgA, né? Que é essa questão da melhora ou não da taxa de infiltração glomerular. Então, são artigos que ainda não têm, né? Essa informação, né? Eu fiz aqui uma tabela, deixa eu ver se eu acho ela. Aqui. Tá. Assim, na tabela, assim, eu fiz uma tabela lendo assim, alguns artigos, eu não sei de onde eu tirei, Karina, que o atacicept, ele conseguiu calcular uma perda de taxa de filtração glomerular de menos 0,6 ml por ano. Não sei se você leu alguma coisa aí, Cássio, você lembra aí? Um artigo? Foi daquele outro, doutora, da Tassacept, que a reapresentou na fase 2, que ele tem um Na resultado fase 2. De fase 2, que ele observou depois do follow-up desses pacientes, e aí ele traz esse dado, que é bem... Não sei se nesse da fase 3 ele traz alguma coisa, mas o da fase 2 ele mostrava isso. A gente chegou até a comentar na discussão, é que tem 1 ano já, foi em 2024. Tem um pouco mais de um Isso ano. aqui não tem dados sobre a taxa de tração. É que eu fiz essa tabelinha aqui, que eu peguei assim, alguns artigos aqui, DAPA, Aspazentana, Budesonida, Iptacopan e Atacicept. E aí o Iptacopan teve esse problema que, deixa eu ver, que ele é muito curto, então ele não avalia a taxa de filtração glomerular, né? Mas, por exemplo, em relação à hematura, a DAPA e a Aspazentana não informam. Mas, por exemplo, o Budesonida diminuiu a hematura em 60%, proteína em 23%, mas a perda de taxa de filtração glomerular é de 6 ml em 2 anos, é 3, né, mais ou menos, em 2 anos. No DAPA, 3,5, no Spazentana, 2,5, o Vitacopan não tem, e o Atacicept teve a redução da proteinúria, bastante, né, de todos, redução da hematúria, e, aparentemente, uma proteção maior da taxa de filtração glomerular, né? Então, foi o que a Sabrine falou, que está mais da fase 2, né, Zé? Que se isso aqui for verdade, né, você comparar de todos, realmente a terapia-alvo aqui, né, que seria considerada uma terapia-alvo, mais que budesonida, né,
o atacicept é melhor, se vocês forem ver aqui, né? Que a budesonida ainda perde muita taxa de filtração, a redução da proteinúria é menor, né? Então, falando em terapia-alvo, aqui o bloqueio do BAFF e APRO aqui é melhor para IgA, né? Nesse sentido, né? Eu acho que é importante a gente, sei lá, considerar. Eu fiz isso aqui meio, essa tabelinha mesmo para eu lembrar das coisas, mas é isso. Eu tinha visto esse dado mesmo também, e é interessante que quando você vai ver o efeito da droga, do atacicept, ele tem essa questão da sobrevida do linfócito B, que ele age também na sobrevida, então não só reduz aí a produção da IgA deficiente, como também com a redução da sobrevida dos linfócitos, ele acaba também reduzindo a produção dos anticorpos, né, que vão formar os imunocomplexos anti-IgA deficiente. Então, ele acaba reduzindo os dois, a produção da IgA deficiente, ali a nível de mucosa, e a produção dos anticorpos que vão formar os imunocomplexos. Não sei há quanto tempo essa redução da sobrevida dos linfócitos pode modular aí a resposta imunológica, e aí a gente parando na droga, o paciente pode ficar bastante tempo sem ter recidiva e tal. Isso a gente vai ver com os próximos estudos. Mas eu tô ansiosa e animada, assim, de ver com esse dado o resultado da taxação glomerular, que eles devem publicar esse ano, né? Ou no ano que vem. Esse dado que eu falei está no artigo do JASN, que realmente começa com a parte do open label, extensão, né, long-term result from an open label extension study of atacicept para nefropatia da IgA. Realmente, assim, de todos comparando, parece mais animador, né? Agora, é isso que a Sá falou, vamos ver o rebote, né? Porque budesonida, corticoide, tudo a gente viu que quando para o remédio, tem rebote, né? Pois é, Mari, biópsia renal. Nesse estudo, não. Pois é. Eu também fiz essa questão de ver quem avalia a biópsia renal ou não nessa tabelinha que eu fiz. Então, assim, cadê aqui? Ó, avaliou biópsia renal, o único foi esse pitacopan, que ainda não tem taxa de filtração glomerular, porque é pouco tempo, mas a redução da proteinúria foi 38 e não diminuiu o hemature. Os outros, nenhum desses aqui, pelo menos que eu vi, ó, inclusive o que a Karina falou, não tem avaliação de biópsia, o que a gente sempre acha que é lamentável, né, porque se esforçam tanto para a gente ver MEST e tal, e usa para quê, né? Nesses trials não usa, né? A gente, óbvio, na prática nossa, a gente usa o MEST para, às vezes, tomar alguma conduta, mas em guideline nem não se usa, mesmo aquela ferramenta, você faz, mas essa ferramenta não serve para muita coisa, né? Serve só para te estressar, né? Então, é isso, né? Mas eu acho que o atacicept, falando em terapia-alvo, né, que é onde começa a doença, né, tá mostrando que é melhor que budesonida, né, obviamente, né, corticoide, então, vamos ver, né, vamos esperar para ver o restante. Né? E aí, mostrando esse benefício, faria sentido entrar logo no início, né? Não sabemos se a gente entraria só na presença da proteinúria acima de 0,5, ou se naquela hematúria ali, que inclusive ele resolve também a hematúria, já não seria um momento, assim, de pensar em reduzir essa IgA, não sei, aí ficaria com essa dúvida. Eu acho que realmente sim, aquela doença que com certeza que essa hematúria fosse uma tradução de hipercelularidade, né, endocapilar, crescentes, eu acho que não teria dúvida, né, que teria dúvida talvez aquela já só proteinúria, se a gente vai perder aquele tempo de 6 meses, que é bastante tempo, né, usando antiproteinúrico,
Então, realmente, essas outras formas, assim, que vai ter só a hipercelularidade mesangial ou não, né? Essas outras formas que vai ser complicado. Mas acho que hematuras importantes que traduzem essa hipercelularidade, acho que atualmente é onde a gente usa o micofenolato, né? Acho que vai ser, esse seria o point aí para usar, né? Com relação ao efeito Ah. adverso, também não é muito. Eu estava pensando com relação ao efeito adverso. E também não mostrou nada importante, né? Eu estava procurando aqui no outro trabalho também. Parece uma droga segura, né? É. Isso aí. Beleza. Mais algum comentário? Acho que é isso. Obrigada, Ká. Muito bonitas aí as figuras aí. Já é o BioRender, já? Não, esse foi ChatGPT. Ah, legal. Então tá bom. Muito Mas bonitas, ele, parabéns. mas ficou, assim, dá uma aprimorada, né, no que precisa fazer, mas eu achei que ficou bom, assim. Foi excelente, excelente. Muito bom. Parabéns, Ká, ficou muito bom mesmo. Futuras aulas. Vou guardar, tá guardadinho. Então tá, pessoal. Até próxima quinta, então. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente.